Então, assim, então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre células, tá bom? Então, as células, elas são estruturas que, infelizmente, eu queria que a gente pudesse estar presencialmente, porque a gente poderia ver no microscópio uma célula. Como não dá, vamos ter que ver alguns modelos. Essa aula aqui, eu fiz alinhado com aquele caderno de vocês, com o caderno de apoio, tá bom? Então, todo o conteúdo que está sendo colocado aqui, ele foi feito em cima do caderno de apoio, que é o mesmo assunto, daquela trilha. Então, vai ser uma maneira a mais da gente conseguir abordar esse tema citologia, que significa o estudo das células. Então, para começar, é importante saber que todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ser formado por célula. Alguns têm apenas uma célula, alguns têm apenas uma célula, como bactérias, por exemplo, são chamados de unicelulares, tá? E outros são formados por várias células, como nós, seres humanos, que somos chamados de multicelulares, tá? Então, essas células é a base de todo ser vivo. Todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter célula. Por exemplo, os vírus, eles não têm organização celular. Então, eles não são considerados seres vivos, por esse motivo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula. E alguém pode me dizer aí o que são essas estruturazinhas aqui dentro da célula? Citoplasma. Sim. Organelas citoplasmáticas. Isso, pronto. Isso aí agora foi igual música para os meus ouvidos. As organelas. Obrigada. O citoplasma, né? Que é o interior da célula. E dentro desse citoplasma estão as organelas, que vai ser basicamente o tema da nossa aula de hoje. As organelas celulares. Inclusive na trilha lá, quem leu a trilha, fala um pouquinho sobre isso e nós vamos... Quem não leu na trilha, fique tranquilo, que mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre aqueles temas, aquelas perguntas lá das trilhas, tá bom? Então, as organelas celulares, e vamos falar sobre elas hoje. Então, as organelas celulares é como se fossem os órgãos das células. São estruturazinhas, né, pequenas e que estão dentro da célula. E importante, cada organelazinha tem uma função importante que desempenha dentro da célula. Então, para isso, nós vamos falar de cada uma dessas organelas, tá? Claro que pelo tempo, um pouquinho de forma resumida, porque vocês vão ter aí um momento com um caderno de apoio também, que vocês podem se aprofundar mais em algumas questões, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade de perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira estrutura que nós temos dentro da célula, né, já foi dito aí, inclusive, por vocês, né, o citoplasma. O citoplasma é a parte, todo o espaço interno da célula, certo? Então, esse citoplasma, ele é o interior da célula e é nele que estão as organelas celulares. E o interessante é o seguinte, que esse citoplasma, ele é formado, esse espaço, né? O citoplasma é um espaço. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para mostrar. Então, aqui, ó, o citoplasma é todo o espaço que vai do núcleo até a membrana plasmática aqui, ó. É o espaço. Então, esse é o citoplasma. Agora, esse espaço é preenchido por um material, certo? Gelatinoso, né? Formado por águas, proteínas, sais minerais e açúcar. Então, esse espaço aqui. E esse material é chamado de citossol ou hialoplasma, tá? Que é o preenchimento gelatinoso do interior do espaço da célula, que é o citoplasma, tá? Então, ele tem uma região central, chamada de endoplasma, é a parte interna dele, e a parte mais externa, que é chamada de ectoplasma. Alguma pergunta, alguma colocação? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vou adiantar, porque assim, se eu estou perguntando sempre, posso interromper. Alguém falou alguma coisa? Tá travando, professor. O meu slide, minha voz, está travando? Para mim tá normal. Porque se alguém estiver vendo normal, é porque o problema aí é na sua internet. Se estiver travando para todo mundo, é a minha internet. Tem alguém sem travar aí? Não, para mim tá perfeito, tá? Então a minha internet tá de boa. Normalmente. Então a minha internet está chique. Para mim tá normal. Para mim tá tudo preto. Ah, tá bom. Eu já ia ligar aqui para a Ibisol para poder brigar com eles. Então, gente, se alguém tiver um problema em visualizar o slide, fique tranquilo, viu? Eu vou tentar colocar no grupo aí, não sei se dá para a capacidade aí, ou no grupo, ou lá no Google Sala de Aula, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Bom, também na célula nós temos o chamado citoesqueleto. O que são isso? São fibras, fibras muito fininhas, que é como se fosse, de fato, o esqueleto da célula, que mantém o formato definido da célula, tá bom?
Então, essas fibras, esse citoesqueleto, ajuda as organelas a se mover dentro da célula, e ajuda a célula a manter a sua forma, tá? Como se fosse uma armação mesmo, ou como se fosse, vamos botar assim, em uma casa, a estrutura da casa que mantém a casa de pé. Bom, uma coisa importantíssima aqui. Vocês conseguem ver aí duas células aí no slide aí? Uma do lado esquerdo e outra do lado direito? Sim. Beleza, ótimo. Aí você tem aqui dois tipos de células que muito comuns na natureza. Células animais e células vegetais. Então, uma célula animal de um lado, que está em azul, e a célula vegetal do outro lado. Basicamente, essas células, elas têm a mesma função. Elas vão produzir substâncias que vão juntas fornecer toda a condição para que o organismo se mantenha vivo. Que essas células vão se organizar em tecidos, depois vão virar órgãos, esses órgãos vão virar sistemas, e esse sistema virar organismo. Então, por exemplo, você pega as células cardíacas. Essas células vão juntar para formar o tecido cardíaco, que por sua vez vão formar o coração, e que por sua vez vai formar o sistema cardiovascular, vamos colocar assim. Então, as células são a base fundamental, e agora, apesar de que as organelas que estão aqui, a maior parte estão presentes nessa célula vegetal, né? Ou seja, a maior parte das organelas que estão na célula animal está na célula vegetal. Mais adiante, eu vou mostrar para vocês que tem algumas pequenas diferenças, né? Algumas pequenas não, algumas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal que a gente precisa saber. Tudo é célula, tá bom? Tudo, os organismos, os seres vivos precisam. A célula animal é presente, como já diz, nos animais, de modo geral. As células vegetais estão presentes nos vegetais, desde os mais simples até aquelas árvores imensas, e elas têm algumas estruturas que diferenciam uma da outra, tá bom? Mais adiante nós vamos falar sobre elas, se eu esquecer, não me lembre aí, sinalize. Então aqui, como eu disse, uma célula animal e uma célula vegetal. Bom, nessas organelas, como eu disse a vocês, tanto células animais, células vegetais, nós temos o chamado retículo endoplasmático. Olha que nome bonito, tá? O nome é bem esquisito, mas é bem simples de entender. Olha ele aqui, ó, ele até está separado aqui. Deixa eu ver, depois eu volto. Deixa eu voltar aqui na célula, se eu acho aqui, ó. Pronto, vou voltar. Olha ele aqui, ó, retículo endoplasmático. Vocês conseguem ver a seta do mouse, pessoal? Movimentando? Sim. Então, tá ele aqui, o retículo endoplasmático, ó. Então, nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso e o rugoso, tá? Qual a diferença de um para outro? O retículo endoplasmático liso e o rugoso, eles são bem parecidos, desempenham papéis parecidos, só que tem uma diferença. O rugoso, ele tem grudado nele outra organela pequenininha, chamada de ribossomo, que forma essas rugas, tá? Então, esse retículo endoplasmático, por exemplo, repare que ele faz uma estradinha, um caminho dentro da célula. Uma das funções dele é ajudar substâncias a circular dentro das células. Então, é uma das funções dele. Ele, como a célula é gelatinosa, esse material gelatinoso impede ou dificulta o deslocamento de certas substâncias da célula. Então, ele vai servir como um caminho que essas substâncias conseguem se deslocar mais facilmente dentro da célula. Certo? Então, esse retículo endoplasmático tem essa função. O rugoso, ele produz proteínas, porque essas esferazinhas aqui, essas rugas, né, que a gente chama de ribossomo, são produtores de proteína, e então, com isso, ele vai fabricar proteína, e ele vai produzir algumas substâncias, né, dentro dele aqui, como, por exemplo, lipídios e outras substâncias, tá? Então, tá aqui, ó. Então, esse retículo endoplasmático, como eu disse a vocês, que pode ser de dois tipos, rugoso, e repara que é como caminhos, ó, por onde as substâncias passam por ele, e o liso, lá de cá, ó, repara que eles são bem parecidos mesmo. A diferença é que o rugoso tem essas pequenas esferas nele aqui, certo? Então, uma das funções dele, além de produzir algumas substâncias, ele tem a função de distribuir as substâncias na célula, como eu disse. Ele serve de meio de um canal de transporte dentro da célula. Aí, como eu disse, o rugoso, né, ele tem, a diferença dele é que ele tem essas rugas neles, olha aqui de novo, ó, o rugoso tem essas pequenas esferas nele, tá? E essas esferas são chamadas de ribossomos, que produzem proteínas. Pessoal, alguma pergunta até então? Algum comentário?
Eu entendi tudo. Eita, que maravilha, rapaz. Então vamos lá. Ô, diga. Rapaz, eu admiro essa ajuda, viu? Existe quantos tipos de célula? Rapaz, se eu disser a você que eu sei todo tipo de célula, eu vou estar mentindo, porque você diz células dessa origem animal, vegetal, ou célula de modo geral? Não, é porque quando eu estudava tinha alguma coisa de eucarionte. Ah, pronto. Ó, assim, aqui eu não adiantei isso ainda, porque nós vamos falar mais adiante quando estiver falando de núcleo de célula, tá bom? Então, por isso que eu não falei ainda. Mas essa pergunta sua é ótima. Não, ó, se eu não falar sobre isso, célula eucariôtica e tal, você me acuse aí, me fale. Porque O professor, o senhor passou um link de uma videoaula sobre isso. Inclusive, o cara, ele explicou. Ah, que ótimo, que bom. É bom que a gente, assim, o bom é o seguinte, é que o que eu passar batido aqui, uma videoaula, o caderno, ele complementa. Repare que nós estamos falando do mesmo assunto, que é organelas celulares. Então, como tem muitas informações, e como o professor de vocês está ficando idoso, eu posso esquecer alguma coisa. Então, o link e as outras coisas vão complementar essa informação. Tá bacana? Então, eu vou... Isso, professor, você é idoso, não. Mó jovem. Valeu, então, aí, pela força aí. Obrigado. Que bom, quem tem amigo tem tudo nessa vida. Então, observe. Então, o retículo endoplasmático, como eu disse a vocês, o liso e rugoso, ele vai servir de transporte no meio para que as substâncias se desloquem facilmente dentro da célula, tá? Vão produzir, graças ao retículo endoplasmático, que tem o rugoso, né, que tem os ribossomos, vão produzir proteínas também. Então, é importantíssimo para o funcionamento das células, tá? Então, aqui, só para reforçar, né? Eu mostrei aqui para vocês, ó, como já tinha dito, que ele aumenta a superfície de transporte dentro da célula, e aí a substância que eu falei para vocês que eles produzem, lipídios, que são gorduras, tá? E que vai produzir hormônios, né, esteroides, como a testosterona, que é o hormônio masculino, e o estrógeno, que é o hormônio feminino, tá? Ele vai armazenar cálcio, e ajuda também na desintoxicação da célula, ou seja, substâncias que são nocivas às células vão para o interior dele e lá ele vai ajudar a desmanchar essas substâncias. Vamos seguir. Aí agora vem um outro organelo interessante aqui, que é o chamado complexo de Golgi, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente frisar na nossa cabeça. Então, retículo endoplasmático, tanto o liso quanto o rugoso, ele serve para ajudar no transporte dentro da célula e produzir substâncias. Já o complexo de Golgi, a principal função dele, olha ele aqui, ó, de novo, ele tá, deixa eu ver se aqui meu cursor, ó. Estão vendo aqui no desenho aqui o mouse passando nessa manchinha vermelha aqui, gente? Tá dando para ver? Massa, então, ó, a gente já viu o retículo endoplasmático, ó, aqui na célula, e agora nós estamos vendo o complexo de Golgi, também conhecido no meu tempo de aluno, era chamado complexo golgiense. Olha que legal. Então, a função dele é armazenar substâncias. Que substâncias, professor? As substâncias, por exemplo, ó, como as proteínas, que são produzidas no retículo endoplasmático, tá? E é importante dizer, né, é importante mostrar para vocês que o retículo endoplasmático aqui, ó, ele se conecta, em certo modo aqui, com o complexo de Golgi, tá? Então, o retículo endoplasmático produz proteína e manda para o complexo de Golgi, que fica armazenado aqui nele, certo? Então, ó, o complexo de Golgi aqui, ó, o complexo de Golgi, tudo isso aqui é ele. Então, ele vai armazenar substâncias e transformar elas em outras substâncias. E aí, ele libera essas bolsinhas aqui, ó, com essas substâncias que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, beleza. Então, o complexo de Golgi, tá? Como eu disse a vocês, ele fica próximo do núcleo, né? E nas células vegetais, ele fica espalhado pelo citoplasma. Então, na célula animal, ele fica próximo do núcleo, e nas células vegetais ficam espalhados pelo citoplasma. Então, entre as funções dele, né, está em secreção celular. O que é isso, minha gente? Secretar é expulsar. Existem células que liberam substâncias. Por exemplo, as células do pâncreas, que produzem e liberam a insulina, né, que é o hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Mas também tem uma outra célula, que é uma delícia, que produz meleca, que está no nariz. Estão me ouvindo? Sim. Então, quando vocês almoçarem hoje, pense na meleca.
Porque a meleca, ela é produzida, é um conjunto de proteínas Delícia. que são produzidas através do complexo de Golgi, é expulsa, é liberada pelo complexo de Golgi, tá? E toda a secreção celular, toda a substância que é eliminada da célula, ou na sua grande maioria, é liberada através do complexo de Golgi. Ele pega as substâncias, as proteínas, por exemplo, transforma elas e libera e joga fora da célula. Então, quando fala secreção celular, estou falando de substâncias que são jogadas para fora da célula, tá? Então, diga. E o espirro também é? Não, o ato do espirro em si, não, porque o espirro é uma reação do sistema respiratório para expulsar micro-organismos, partículas de poeira, para não deixar entrar no pulmão, no trato respiratório, tá? Então, ali pode ter alguma coisa incomodando as células do tecido do nariz. Agora, a meleca que é jogada pelo espirro, sim. Porque não tem jeito, né, minha gente? Sempre que dá aquela espirrada, sai aquelas gotinhas de melecazinha assim, coisa pouca, né? Então, ali sim. velho. Então, aquilo ali sim é produzido. Se fosse Então, vamos lá. Então, como eu disse, o complexo de Golgi ele armazena e modifica substâncias que veio do retículo endoplasmático, como, por exemplo, proteínas, certo? Então, ele pega essas proteínas, transforma elas, tá? E vão liberar elas, essas proteínas transformadas. Um exemplo disso são enzimas, que são substâncias que ajudam a digerir o nutriente dentro da célula. Essas enzimas, essas bolsas cheias de enzimas, é produzido no retículo no complexo de Golgi, tá? Então, muito bem. Então, esse complexo de Golgi, ele tem outra função bacana também, que eu gosto sempre de falar aqui para vocês. Vocês sabem, vocês estão vendo essa imagem aqui, duas imagens, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Sabe o que é isso? Pessoal? Alguém? Acredito que é acrossoma, mas não sei o que é isso, não. É o acrossoma, mas isso aqui tudo aqui, ó. O acrossoma é essa parte de cima. Mas esse desenhozinho aqui, alguém sabe o que é isso aqui? Parecendo um girinhozinho? Espermatozoide. Exatamente. Espermatozoide. Espermatozoide, exatamente, o espermatozoide. Então, o espermatozoide, todos sabem que durante a fecundação ele entra no óvulo. Mas aí vem a pergunta, como é que esse espermatozoide, ele consegue entrar no óvulo? Ele tem uma chavezinha, tem uma porta, o que é que ele faz? A resposta está no complexo de Golgi. O complexo de Golgi, gente, ele fica aqui, ó, o espermatozoide ele é uma célula, tá? Então, o complexo de Golgi no espermatozoide, ele fica aqui na pontinha do espermatozoide, como se fosse um para-choque, né? Para-choque de um carro. E esse complexo de Golgi, ele tem uma substância que ele transforma em uma proteína chamada de enzima. Então, quando o espermatozoide vem em alta velocidade e se choca contra o óvulo, ele vai liberar o complexo de Golgi. Alguém quer falar? Aí faz um buraco para entrar no óvulo. Exatamente, perfeito. Então, essa substância vai digerir, essa enzima é como se fosse um ácido. Ela digere a parede do óvulo, então a parede fica mais fina e ele consegue penetrar. Então, o complexo de Golgi presta esse serviço. Ele é uma arma química poderosa para que o espermatozoide consiga entrar no interior do óvulo. Tá bom, gente? É isso. Posso seguir? Então, lá vai. Pô, lembrou até as aulas do quinto ano, velho. A pessoa falando de reprodução e o povo ali, no fundo. Foi comentário, sacanagem. Não entendi. Como é que é? Agora lembrei foi das aulas do quinto ano. Ah, legal. E professor. Reprodução, né? Reprodução humana, reprodução. Tem isso mesmo, exatamente. Então, vamos lá. Que bom que você lembrou. Os lisossomos, gente, deixa eu ver se eu consigo ver eles aqui para mostrar, mas não mostra aqui. Mostra, assim, eu vou direto aqui na imagem para ganhar tempo, tá? O que são lisossomos, tá? Lisossomos... Diga. Oi, diga. Só para me falar aqui que a galera tá falando. Pô, perguntou se você já comeu catarro com pão já, pô. Rapaz, inclusive agora de manhã, eu comi um agora de manhã, é uma delícia. Me faltou manteiga. Meu Deus! Aquele verde assim. Ah, credo! Que nojo! Eu não faço mais isso. Na moral.
Eu tava brincando, eu não tô Um fazendo sabor isso, de não. queijo, assim, bem tradicional. Só quando o catarro... Para. Já deu. Vamos seguir, então. Ó, vamos seguir, então. Tiago, seu palhaço, para de palhaçada. Ó, eu não tenho culpa, é eles que ficam me provocando aí, tá bom? Aí eu não queria nem falar. Então, vamos lá. Ó, presta atenção, isso aqui é bem legal mesmo. Olha só. Então, aqui em cima, eu tenho um retículo endoplasmático que produz proteína, através do complexo de Golgi. Aí, o que é que vai acontecer? Estão conseguindo ver, gente, essa imagem aqui? Sim. Massa. Então, olha só. Então, o retículo endoplasmático azul, ele produz proteína. Essa proteína, nessa bolsinha aqui, ó, vem e entra no complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai pegar essa proteína e vai transformar ela em enzima, que ajuda a digerir substâncias. Aí ele vai liberar essas bolsinhas aqui, ó. Essas bolsinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo, ó. Essas bolsas são chamadas de lisossomos. É aí que eu queria chegar nesse ponto. O lisossomo são bolsinhas cheias de enzimas que ajudam na digestão da célula. Então, por exemplo, olha só o mecanismo, viu? A célula vem aqui, ó, pega essa partículazinha verde aqui, e aí a célula é como se estivesse comendo uma partícula que a célula precisa, ela vai, através da membrana, engolir, assim, entre aspas, a célula não tem boca, mas ela vai aqui, ó, envolver essa partícula aqui e jogar dentro da célula aqui, ó. Só que a célula não tem estômago como a gente, para digerir a partícula. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o lisossomo, vermelhinho aqui, ó, tá vendo? E esse lisossomo vai jogar dentro dessa bolsa com o alimento da célula as enzimas. E o que é que as enzimas vão fazer? Vão digerir o alimento para a célula. Então, a célula vai absorver o alimento que foi digerido através do lisossomo que jogou as enzimas aqui, absorve os nutrientes que ela precisa e o restante ela joga fora. É como se a célula estivesse fazendo cocô, né? Vamos dizer assim. Mas a gente chama de plasmocitose. Deu para entender o mecanismo aí, gente? Ou tem alguma pergunta? Não, entendi. Então, legal. Certo, até agora. Então, é isso. Então, o lisossomo tem essa função. Ajuda na digestão da célula. Inclusive, algumas pessoas estavam perguntando, professor, aquela tabela é para responder? Não, gente. Aquela tabela ali é uma informação. Tem a célula, o tipo de célula, né? O tipo de estrutura que tem nela. E vai marcando um xizinho ou um tracinho para dizer se tem ou não aquela organela. Então, é só uma informação. Não é para responder aquilo ali, tá? Outra coisa bem legal também, viu? Hoje, muita coisa legal hoje que a gente vê. Repare que o lisossomo, como ele tem aquelas enzimas que ajudam a digerir as coisas, ele ajuda o sapo a perder a cauda. Porque o sapo, o filhote de sapo, o girino, né? Ele fica uma parte na água, ele é um anfíbio, né? Então, fica um tempo na água e outro tempo, outra parte da vida, ele vai virar um animal terrestre. O próprio termo anfíbio, né? Anfíbio. Ou seja, vida dupla. Vida dupla. Uma parte da vida dele, ele vai viver dentro da água e outra parte fora da água. Para viver fora da água, é precisa perder a cauda. Então, a cauda, algumas pessoas pensam que a cauda cai. A cauda não cai. Essa cauda, graças à ação do lisossomo, ela vai sendo absorvida pelo corpo do animal. Até ele vai reduzindo até essa cauda aqui desaparecer. Tá? Então, isso a gente chama de autofagia, quando a célula ela se auto-come ela própria. Tá? Isso é autofagia. Beleza? Pode continuar? Rapaz, agora sapo é bom, vou ver. Quem já pegou um sapo assim? Sim. Você já... Cozido é uma delícia, parece frango. Não entendi? Sapo cozido é uma delícia, aquelas perninhas. Mas frito também é bom. Vamos lá. Para de nojeira, velho. Misericórdia, viu? Hoje eles estão demais. Não, estão muito nojentos esses caras hoje, viu? Meu Deus do céu. Isso sim que é aula de biologia. Então, observe coisa... Olha, veja bem. Outra organela que vocês vão ouvir falar aí na célula, quer dizer, a gente não ouve falar muito delas, não é muito comum, tá? Mas, assim, ela é importantíssima para a célula. São chamados peroxomos. O peroxomo é como se fosse uma usina de desintoxicação celular. Porque, observe, o processo de reação química dentro da célula produz isso aqui, ó, H2O2. Alguém sabe o que é isso? H2O2? Não pode pescar no slide, tá bom? Tem que falar de cara. São 2 moléculas de oxigênio e 2 de hidrogênio. Exatamente, 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Isso forma uma substância chamada de
água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Entenderam? Sim. Ah, água oxigenada? É, água oxigenada. Repara, viu? tá. H2O é água. H2O2 é água Sim, sim. oxigenada. Olha que coisa louca. Água E o que oxigenada. é esse 2 antes? Esse 2 significa dizer que são duas moléculas dela, certo? São dois tá, Agora entendi. todas as peças se encaixaram. Pois é. Então, toda vez que você vê observar uma molécula, um número na frente, é porque significa dizer que são duas moléculas dela. Então, se eu tenho aqui uma molécula de H2O, se não tiver nada, é uma molécula só. Mas se tiver um doisinho aqui, é porque são duas moléculas. Então, pronto. Aí você pergunta, professor Steve Wonder, por que essa célula não pode ter água oxigenada? A água oxigenada ela é tóxica para a célula. Ela faz mal para a célula. Ela pode destruir a célula. Então, o que é que o peroxissomo faz? Ele é um herói. Ele pega essa água oxigenada e quebra ela, transforma ela em duas moléculas de água, que é boa, que não faz mal nenhum, e uma molécula de oxigênio, tá? Que também não é bom para a célula. A célula, inclusive, usa ele para poder fazer respiração celular. Ô, gente, vocês que estão olhando, vendo a tela aí, tem alguém pedindo aí para poder entrar na aula? Que eu não estou conseguindo ver aqui. Não tem não. Tá bom, se tiver, me sinaliza que eu tento autorizar, porque quando eu abro a tela toda eu não consigo ver. Então é isso. Então o peroxissomo ajuda a desintoxicar a célula. Ô, professor, Diga. tem Ana Clara falou que quer entrar aí. Tá, eu vou tentar sair aqui e autorizar, viu? Tá ficando empolgante, depois eu não vou mais autorizar, porque senão vai ficar interrompendo a aula aqui para vocês. Vamos lá. Então, cadê que está pedindo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não vou conseguir ver. Eu não estou conseguindo ver o pedido de autorização delas aqui. Hoje, Tá você parecendo pode que entrar tá todo nele mundo aí. participando já. Tem mais alguém, não? Acho que não tem mais não, né? Steve Mini falou que você pode entrar nele aí, ó. Não, olha, cuidado. Então, gente, eu vou voltar lá então, tá bom? Eu não estou vendo mais nenhum pedido aqui, eu vou adiantar, porque senão vai atrasar nossa aula. Então, vamos lá, vou voltar, hein? Vou tentar retomar aqui o raciocínio. Vamos lá, apresentação. Vamos lá. Olha o print, moço. E aí, conseguiram ver? Tá vendo e voltou? Sim. Voltou. Pronto, então vamos continuar. Então, é isso aí. Agora nós vamos para outra organela interessante também, que são chamados vacúolos. Olha que nome bonito. Vacúolos, tá? Vacúolos. O que são vacúolos? Vacúolos são bolsas, tá? Imagine bolsas dentro da célula. As células animais, os vacúolos, eles não são tão bem desenvolvidos quanto na célula vegetal, certo? Porque as células vegetais usam eles para poder armazenar substâncias. Por exemplo, nas células vegetais da batata, por exemplo, você tem lá os vacúolos que guardam amido, que é um tipo de açúcar, né? É uma reserva para as plantas. Então, o que acontece? Todos os açúcares, né? Os nutrientes que as plantas precisam, e até a água também, elas armazenam aqui dentro desse vacúolo. Vocês conseguem ver essa imagem da célula aqui, grandão, gente? Conseguem ver? Sim. Ótimo. Então, aqui, ó. Olha só o tamanho dele. Isso aqui tudo é a célula. Essa parte branca aqui é o vacúolo, ó. Olha quanto espaço tem dentro da célula aqui e que fica armazenado as substâncias nutritivas para a célula vegetal, ó. Então, ele pode servir como armazenamento de substâncias, mas também o vacúolo tem outra função interessante e importante. Isso aqui é uma célula, só que é um ser vivo, isso aqui. É uma célula, é um animal unicelular. A gente chama isso aqui é um protozoário, uma ameba. E essa ameba, que vive em água doce, o que acontece? Toda vez que ela está lá, de boa, tranquilamente, entra água dentro dela, está na água, ela vive dentro da água, na água doce, então a água entra dentro dela. Toda vez que tem uma concentração de sal maior no ser vivo do que no meio fora, a água entra nele. Por exemplo, se você pegar uma folha de alface e você botar água salgada nela, acontece o que com a folha de alface? Ela fica mole?
fica mole, porque ela fica murcha. E Porque ela perde pequenininha, ela encolhe. É exato, porque ela perde água. Porque a solução, o meio onde você bota o tempero da salada, tem muito sal, aquela água. Então, toda vez que você tem um meio que é muito salgado, a água, ele vai puxar a água, vamos colocar assim, tá? Então, ele puxa a água da folha, por isso que ela murcha. Então, aqui acontece o seguinte, a ameba aqui, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, tem mais sal dentro dela do que fora, na água doce, no caso. Então, começa a entrar um monte de água nela. E essa água tem que sair, porque senão ela vai explodir de tanta água. Então, aí tem um vacúolo nela, que ele pulsa igual um coração. Então, o que esse vacúolo faz? Ele vai recolher a água que entrou na ameba e vai cuspir, entre aspas, né? Que ela não cospe, e vai jogar fora. Então, o que esse vacúolo faz? Ele controla a quantidade de água dentro da ameba, para não deixar que a ameba exploda. Isso acontece também com outro protozoário aqui, que é o paramécio. Esse vacúolo, chamado de vacúolo pulsátil, né? Ele pega esse excesso de água e joga fora, tá? Então, os vacúolos são Oi, Steve, e se esse negócio explodir, acontece o quê? Não, se esse vacúolo não recolher o excesso de água e jogar fora, a célula vai morrer, porque vai chegar um ponto que ela se rompe, ela estoura. A gente chama de plasmólise, tá? Acontece isso. É tipo o xixi, então. Não, tá certo, é como se fosse um xixi, como se fosse a urina. Ele recolhe o excesso e joga fora. Tá? Você é inteligente, né? Ai, tá bom, viu? Pessoal, vou nem comentar. Pode perguntar à vontade. A aula é para isso mesmo. Não fique com vergonha, pode perguntar. Da maneira que vocês acharem melhor. Fiquem tranquilos, viu? Tranquilinho mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Opa, passei. Então, olha só, eu não falei aqui de organela importante, que foi o núcleo, tá? Então, eu vou voltar aqui, porque eu não posso deixar de falar essa organela de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu acho uma célula aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, eu tenho duas organelas que eu não falei. A membrana plasmática, tá? Verdade. E o núcleo. Então, a membrana plasmática, ela serve para proteger elas ficarem dentro. As organelas. Claro, perfeito. Muito bem, menino. Fiquei até emocionado, viu, cara? Parabéns. Muito bem. Porque choras, Steven. Então, ela protege o interior da célula, tá? Uma das diferenças entre a célula vegetal com a célula animal é que a célula vegetal, animal, ela tem essa membrana plasmática, só ela. A célula vegetal, além da membrana plasmática, ela tem a parede celular, que é uma outra camada externa muito resistente, tá? Outra coisa que tem na célula vegetal, que não tem no animal, são essas estruturazinhas aqui, chamadas de cloroplastos, tá? Que ajuda a célula a vegetal a fazer fotossíntese. E o vacúolo aqui, que é bem desenvolvido na célula vegetal, na célula animal a gente praticamente nem dá para ver ele aqui, alguns nem apresentam aqui, tá? Bom, agora o núcleo, vamos para o que interessa. O núcleo. Existem células que não têm núcleo, tá? Essas duas células aqui que nós temos, têm um núcleo. São chamadas células eucariontes. O que são células eucariontes? Células que apresentam um núcleo. Tá bom? Então não esqueçam, células eucariontes são células que têm núcleo, tá? E esse núcleo, né, como eu disse aqui a vocês, ele recebe esse nome eucariontes porque ele tem uma membrana aqui, ó, que forma um núcleo, que é chamada membrana nuclear ou carioteca. Por isso, eucariontes, que tem membrana nuclear ou carioteca, tá? Então, tanto a célula animal quanto a célula vegetal tem um núcleo que protege o material que está aqui dentro, que é o DNA. O DNA fica dentro do núcleo. Já outras células, como bactérias, por exemplo, elas não têm núcleo. Ou seja, elas são procarióticas e elas têm o DNA espalhado pela célula, né? Eles não fica dentro de um núcleo. Perfeito, minha querida. Lindo. Emocionei de novo. Vocês vão me fazer chorar desse jeito. Perfeito. As células que não têm núcleo, né? Como já foi dito aí muito bem por vocês, são células procariontes e o DNA, então, fica desprotegido, espalhado no interior da célula. Tá legal? Então, essas são diferenças que eu tinha dito no início, de células procariontes para células eucariontes. Então, observe só que essas aí são as estruturas principais, né? As principais organelas das células. Claro que, se você perguntar, existem outras estruturas aí? Tem, sim, algumas outras estruturas, como microtúbulos, por exemplo, que vocês podem ver no material de vocês, mas o principal aí, né, resumidamente, deu para ver aí. Tá bom, pessoal?
Alguma pergunta até então? Algum comentário? Professora, eu tenho uma Não. pergunta. À vontade. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Pode perguntar. Quando a célula morre, as organelas acabaram? Eu não ouvi direito. Pode perguntar de novo, querida, por favor? A organela é o que faz a célula funcionar. Então, quando Sim. a célula morre, é porque as organelas já não têm mais o citoplasma? Veja bem. Existem vários fatores, tá? O que acontece? Normalmente, quando a célula... Claro que, se faltar alguma organela, se alguma organela parar de funcionar, a célula vai ter problema e pode morrer. Certeza. Se um órgão nosso parar de funcionar, nós vamos ficar doentes, correto? Então, essas organelas também, a ausência delas vão causar problema para a célula. Mas tem outra coisa ainda mais além, e eu gosto que vocês perguntem, que vai me lembrando de informações que são importantíssimas. O que é que acontece? As células, quando vão ficando velhas, né, elas têm que ser substituídas, tá? E o próprio processo de envelhecimento nosso tem a ver com isso, com o envelhecimento da célula. Então, para evitar uma doença como, por exemplo, o câncer, que a célula ela sofre mutação e vai provocando, ela não para de se reproduzir, a célula envelheceu, ela começa ela se suicida, vamos botar assim. Ela começa as organelas se destruírem. Ela se autodestrói, vamos colocar. Aquele lisossomo que eu falei que tem a enzima, ele estoura dentro da célula e a célula começa a se desmanchar e morre. Só que, geralmente, vai vir outra célula para o lugar dela. Tá? Esse mecanismo está sempre se renovando. Tá? Existe então, isso é uma forma de que não surja doenças como o câncer, por exemplo. Então, a célula envelheceu, não está funcionando direito, ela se autodestrói. Tá bom? Tá? Bom dia para vocês. Foi muito legal aqui. Bacana. Um abraço, viu? Valeu. Beijo. Até a próxima.